muitos que ainda não compraram a casa própria e fizeram um contrato ali sem entender nada. É assustador. Planejamento da casa própria. Tamakin. O que é a Tamakin? Tem o Kotei Kinbi de 10 anos, chamado Furato Sanjugo, um tipo de financiamento chamado Furato Sanjugo. Ganri Kinto Hensai. O Gankin Kinto Hensai. Qual dos dois eu vou pagar menos juros? Mas tem, ó, o Hensai Kikantanshiku Gata. Eles vão ficar muito felizes de você estar devolvendo antecipadamente. Um assunto que eu acredito que muitos têm interesse, muitos que ainda não compraram a casa própria, ou muitos que já compraram a casa própria e fizeram um contrato ali sem entender nada. É assustador, né? Mas eu sei que tem pessoas assim. E primeiro eu queria começar planejamento da casa própria. Então, antes de comprar a casa própria, tá? Mas quem já comprou também escute o que eu vou falar. Antes de comprar a casa própria, tenta ter um atamakin. O que é atamakin? Atamakin é entrada. Tente ter uma entrada. E quanto que é necessário de entrada então, Clarice? Normalmente, a maioria dos produtos de financiamento, eu vou usar o termo produto, né? Porque, querendo ou não, o banco ele está te vendendo um financiamento. Então, a maioria dos produtos de financiamento funciona o seguinte. Se você der um atamakin de 10% ou 20%, depende do produto, eu reduzo os seus juros. Então o banco ele dá essa proposta, então você consegue fazer um financiamento com os juros mais baixos. Então tente ter pelo menos 10% do financiamento imobiliário, 10 a 20%. Fora isso, ao fazer o financiamento imobiliário, você precisa ter taxas, né? Você precisa pagar taxas, você precisa ter o dinheiro para mudança, tem o selo que é o INXZ, então tem várias taxas adicionais ali, né, que a maioria, né, hoje em dia os produtos estão ótimos, eles já embutem ali, né, eles já colocam dentro do financiamento imobiliário, mas é bom vocês terem esse dinheiro em mãos, né, então coloque mais 10% ali, por exemplo, né, um cálculo bem simples, só para vocês entenderem como que funciona. Se é uma casa de 10 milhões de ienes, né, normalmente é mais caro, né, mas se é uma casa de 10 milhões de ienes, então dali, pelo menos você precisa ter 30% desses 10 milhões. Então, pelo menos 3 milhões de ienes, eu ia falar 300 mil, 3 milhões de ienes você precisa ter. Uma coisa muito importante também, quão interessante é você ter essa força de conseguir acumular 3 milhões de ienes. Esse daqui é um exemplo que eu dou muito quando eu falo sobre o financiamento do automóvel. Quando você faz um financiamento do automóvel, por exemplo, você vai comprar um carro de 3 milhões de ienes, né? Você vai estar fazendo um financiamento, tem pessoas que parcelam até 8 anos. Se você tivesse acumulado esses 3 milhões de ienes lá todo mês, juntando, suado aquele dinheiro, você compraria mesmo esse carro de 3 milhões de ienes financiado? Provavelmente não. Provavelmente você compraria um carro um pouco mais barato, um carro usado. Esse outro dinheiro você faria outras coisas, dá pra viajar, dá pra fazer várias outras coisas. Então com a casa própria, o raciocínio também funciona mais ou menos da mesma forma. Tente acumular pelo menos 3 milhões de ienes antes de comprar uma casa, porque daí você vai ter a consciência de que você está comprando um produto muito caro, né? As casas, né, hoje em dia custam 20 milhões, 30 milhões, né, 50 milhões, dependendo se for uma casa construída do zero. Então tentem ter essa força de conseguir juntar dinheiro, né, juntar pelo menos 3 milhões de ienes. Aqui eu dei um exemplo, né, mas lógico que falando aqui financeiramente uns 30% do valor da sua casa, para daí sim comprar uma casa própria. Então vou entrar também hoje falar um pouquinho sobre juros para vocês, como que funcionam os juros da casa própria aqui no Japão. Eu trouxe para vocês 3 palavrinhas muito importantes, que é Kotei Kinri, que são os juros fixos. O segundo é Rendo Kinri, que é os juros variáveis. E tem um terceiro tipo de juros aqui no Japão, que é Kotei Kinri Sentaku Gata. Então são juros fixos opcionais. Como que isso funciona? Por exemplo, a maioria dos produtos de financiamento imobiliário, eles têm o Kotei Kinri de 10 anos. Então, os primeiros 10 anos você vai ter juros fixos. E depois são juros variáveis. Esse juro vai variar de acordo com o Banco Central, de acordo com o andamento da economia do país. Qual é a vantagem de você fazer 10 anos fixo?
Por que que eles têm esse tipo de produto? Normalmente, quem compra casa, né, eles já têm uma persona ali, né? Quem que são os possíveis clientes do banco para fazer um financiamento imobiliário? Então, normalmente, é uma pessoa que já é casada, tem filhos mais ou menos da faixa de 10 anos, mais ou menos. Então, até esse filho entrar na faculdade, são mais 10 anos. Então, até, né, os pais ficarem mais tranquilos financeiramente, são 10 anos. Por isso que o banco ele tem esse tipo de produto. E vocês podem, né, tem a opção de escolher entre esses três. Eu não coloquei nenhum slide aqui, mas eu queria falar um pouquinho também do Furatto Sanjurgo. Tem um produto chamado Furatto Sanjurgo, um tipo de financiamento chamado Furatto Sanjurgo, que é do governo. Não é bem do governo, porque é uma empresa já privatizada, né? Mas ele costuma ter os juros mais atraentes, é mais fácil do estrangeiro conseguir esse financiamento e os juros são fixos. E por que eu digo que é mais fácil do estrangeiro conseguir esse financiamento? Como é do governo, né? O intuito, na verdade, do Furatto Sanjurgo foi que para as pessoas mais vulneráveis, digamos, conseguissem fazer o financiamento imobiliário, conseguissem ter a casa própria. E quem são essas pessoas vulneráveis? São pessoas que não têm um salário fixo, que são as pessoas que trabalham como Haken, como arubaito. Haken é através de empreiteira, tá, gente? Mães solteiras, né? Pessoas que possivelmente o banco, ele não aceitaria. Um banco normal não aceitaria. Porque o banco normal, ele pede uma pessoa com uma renda um pouco mais estável, que normalmente é o Sechain, né? Não que tenha um contrato limitado, né? Então, é mais para ajudar essas pessoas. Então, provavelmente, quando você for fazer, se você trabalha através de empreiteira, né? E tem um contrato de 6 meses, 1 ano, né, 3 anos, provavelmente quando você for fazer o financiamento, vai ser através do Furatto Sanjurgo, que são os juros fixos. Lembrem disso. Formas de pagamento de juros. Amortização, né, em português, né? E quais são as formas de pagamento de juros? Temos duas formas. Eu trouxe aqui para vocês 2 desenhos aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. O primeiro é esse daqui, ó, Ganri Kinto Hensai. Ganri Kinto Hensai. Esse daqui é quando as parcelas do seu financiamento são fixas, né? Vocês podem ver que tá retinho aqui. A parcela do seu financiamento é fixo. Daí, ao longo dos anos, você vai pagando os juros e vai pagando, né? O capital seria o valor do seu financiamento. Aí tem a segunda forma que alguns não conhecem, que é o Gankin Kinto Hensai. Gankin Kinto Hensai. Esse daqui, e esse primeiro, em português é conhecido como price, tá? Se vocês quiserem uma explicação em português, pesquisa como amortização price que vai aparecer. Esse segundo, o Gankin, em português é conhecido como saque, que é quando o capital é fixo, ó, podem ver, né? O valor que você vai estar pagando mensal do seu financiamento, né? Aquele dinheiro que realmente você pegou emprestado, você vai estar pagando mensalmente um valor fixo e durante os anos, né? Por exemplo, se for o Furatto Sanjurgo, que são 35 anos, ao longo dos anos você vai pagando os juros. Então, normalmente, os primeiros anos costumam ser mais altos. Aí, qual dos dois compensa então, Clarice? Né, em questão de juros. Qual dos dois eu vou pagar menos juros? Aqui eu queria dar um segredinho para vocês conseguirem lembrar, né, quando estiver nessa situação de precisar escolher. Lembre-se que o que está escrito Kin, tem esse kanjizinho, que é o kanji de okane, o kanji de dinheiro, é o que vai sobrar mais dinheiro para você no final. O que vai sobrar mais dinheiro no seu bolso. Sobrar não, né? O que você vai pagar menos juros. Já que eu falei do emocional aquela hora, né? Eu quero também trazer um pouco do emocional e também como que funciona, né? Esse outro lado de aquisição de casa. Não só no Japão, mas em qualquer lugar do mundo. Tenham consciência que o corretor de imóveis, eu vou fazer vários inimigos aqui hoje, mas tenham consciência que o corretor de imóveis, ou aquele, né, que é da construtora, ele quer vender aquela casa para você. Então, é lógico que ele vai te mostrar só as partes bonitas. Ele vai falar, olha, você vai conseguir pagar valor todos os meses, um valor menor do que você paga no aluguel. Olha, você vai pagar todos os meses um valor fixo. Mas lembrem-se dessa aula e lembrem-se que tem tipos de juros e que tem tipos de pagamento das parcelas desses juros.
Tá bom? Combinado, hein? Próxima coisa que eu quero falar pra você é do Kuriagehensai, né? Pagar antecipadamente, né? Que eu falei do emocional aquela hora, é aqui que eu vou te mostrar qual tipo de pagamento antecipado que compensa, né? Qual a amortização antecipada que compensa. Então, isso é chamado de Kuriagehensai, a forma de você antecipar os pagamentos. Você pode pagar o restante do financiamento e também pode pagar uma parcelazinha só. E quando você for pagar só uma parte do seu financiamento, tem duas formas de pagar. Eu coloquei aqui em kanji também, para que quando você for tirar dúvidas com o seu banco, vocês podem até levar esse material, se vocês quiserem, e mostrar, ó, fala assim, Kore, eu quero fazer esse daqui, para eles entenderem melhor. Mas tem, ó, o Hensai Kikantan Shikugata, onde você vai diminuir, encurtar o tempo do seu financiamento. Então, se você paga 35 anos, você vai pagar um tanto para que esse tempo fique mais curto. Tem outra forma também de você fazer o Kuriagehensai, é que você vai pagar um tanto e ao invés de diminuir o tempo de pagamento, você vai continuar pagando 35 anos, só que numa parcela menor. Tem essas duas formas. Então aí você vai ter que ver com o seu bolso também qual que compensa mais, né? Mas falando em juros, o que você vai conseguir reduzir mais os juros ao longo dos anos é esse primeiro, o Hensai Kikantan Shikugata. E normalmente o Kuriagehensai, o banco não cobra taxas, tá? Eles vão ficar muito felizes de você estar devolvendo antecipadamente, então consulte o banco de vocês.